Há opiniões divergentes sobre se isso é um sinal de bênção ou algo mais sombrio. O que aconteceu recentemente em Meca pegou muitas pessoas de surpresa. O céu ficou vermelho intenso. Tempestades violentas se formaram repentinamente e uma poderosa enchente varreu um dos lugares mais sagrados da Terra. Tudo aconteceu tão rápido que poucos tiveram tempo de processar. Alguns veem isso como um fenômeno climático extremo. Outros acreditam que pode haver um significado mais profundo por trás disso. Mas e se isso não fosse apenas mais um evento? E se fosse algo que as pessoas não perceberam a tempo? Fiquem comigo até o final, enquanto exploramos isso juntos e descobrimos o que realmente aconteceu e o que isso pode significar. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever. Algo mudou e não parecia normal. Começou com o céu. Não gradualmente, não silenciosamente, mas de repente. Um tom vermelho profundo se espalhou pelo horizonte, denso de poeira pesado no ar, transformando a luz do dia em algo desconhecido. As pessoas olharam para cima confusas. Algumas pararam no meio do caminho. Outras continuaram como se nada tivesse mudado. Mas deixe-me perguntar a você, se você visse o céu mudar assim, você ignoraria. Em poucos minutos o vento se intensificou. Não era uma simples rajada, mas correntes giratórias. Poeira rodopiante subia no ar formando padrões violentos que lembravam pequenos tornados. O solo começou a desaparecer sob camadas de areia e detritos. A visibilidade diminuiu. A atmosfera parecia instável. E ainda assim as pessoas estavam lá caminhando, rezando, seguindo em frente. Então veio a tempestade. A chuva não começou fraca, caiu torrencialmente. Forte, rápida, avassaladora. A água invadiu as ruas ganhando força, arrastando tudo em seu caminho. O que momentos antes era terra seca, transformou-se em água corrente. E bem no centro de tudo, a Caaba. Os peregrinos continuaram seu movimento circulando encharcados, escorregando, tentando manter o equilíbrio, enquanto a superfície sob seus pés se tornava perigosamente lisa. Alguns caíram. Outros estenderam a mão para ajudar. Mas a água não diminuiu a velocidade. Arrastou objetos, sacudiu estruturas, criou uma cena caótica, quase irreal. Pare por um segundo. Imagine-se ali, cercado por milhares de pessoas, o chão instável, o céu com uma aparência antinatural, a tempestade se intensificando. Você ainda acharia que isso é apenas uma questão climática, porque essa era a pergunta que todos começaram a fazer. As autoridades agiram rapidamente, fechando estradas, bloqueando acessos e enviando equipes de emergência. Mas mesmo com essa resposta, a sensação não desapareceu. Havia algo diferente naquele momento. Não apenas pela tempestade em si, mas pelo local onde ocorreu. Não era um lugar qualquer. Era um dos lugares mais sagrados da Terra. E quando algo assim acontece em um lugar como esse, as pessoas não apenas veem. Elas interpretam. Alguns disseram que foi o clima. Alguns disseram que foi coincidência. Mas outros em silêncio começaram a fazer uma pergunta mais profunda. Por que aqui? Por que agora? E mais importante, e se isso não fosse aleatório? Porque momentos como este não surgem do nada. Eles se acumulam. Eles se intensificam. E às vezes apontam para algo que as pessoas não reconhecem imediatamente. Então preste atenção, porque o que aconteceu a seguir e o que isso pode realmente significar vai muito além de uma tempestade. A chuva continuou a aumentar. Sem diminuir nem reduzir a intensidade, a água acumulava-se camada após camada, até que o solo não conseguisse mais absorvê-la. A água começou a acumular-se rapidamente. Primeiro nas áreas baixas, depois espalhando-se para fora, transformando ruas em riachos e riachos em algo muito mais perigoso. Em pouco tempo, partes da cidade foram inundadas. Ruas desapareceram sob águas correntes. Veículos ficaram presos. O trânsito diminuiu e, por fim, parou completamente. Equipes de emergência foram mobilizadas tentando redirecionar o fluxo, desentupir bueiros e auxiliar as pessoas presas nas áreas mais afetadas. Escolas e instalações públicas foram fechadas à medida que as condições se tornavam cada vez mais instáveis. Mas no centro de tudo, algo ainda mais impressionante
estava acontecendo. Ao redor da Caaba, a situação se agravou. Peregrinos que haviam vindo para orar, de repente, se viram cercados por água. O chão ficou escorregadio, quase impossível de caminhar sem escorregar. Cada passo exigia esforço. Cada movimento exigia concentração. Alguns tentaram continuar seu caminho circulando como haviam planejado. Outros pararam incertos observando a água subir ao redor de seus pés. Era possível perceber a hesitação. As pessoas se entreolhavam tentando entender o que estava acontecendo em tempo real. A chuva não parava. A água continuava a avançar, carregando detritos, sacudindo objetos soltos e criando ondas que interrompiam o fluxo constante de pessoas. O som da tempestade se misturava com vozes, movimentos, urgência. Não era pânico, mas estava perto. E, no entanto, o que tornou aquele momento tão impactante não foi apenas a inundação em si, mas o contraste. De um lado, o caos, água impetuosa, superfícies instáveis, o ambiente em constante transformação. Por outro lado, a rotina. As pessoas ainda rezando, ainda seguindo os mesmos padrões há anos. Duas realidades acontecendo simultaneamente, sobrepostas, quase colidindo. É aí que a tensão começa a aumentar. Porque quando algo tão incomum acontece num lugar tão específico, as pessoas não se limitam a reagir. Começam a fazer perguntas que não faziam antes. Será que foi simplesmente um transbordamento natural, o resultado de condições climáticas extremas acumuladas ao longo do tempo, ou será que foi algo mais? Algo que carregava um significado além do que se podia ver. O momento não pareceu aleatório. O local não pareceu aleatório. E a forma como tudo aconteceu, repentina, intensa, impossível de ignorar, deixou para trás mais do que apenas água. A princípio, tudo parece explicável. Eventos climáticos extremos acontecem. Os cientistas apontam para a instabilidade climática, mudanças nos sistemas de pressão e aumento das temperaturas. Chuvas intensas, ventos fortes, inundações repentinas. Todos esses são processos naturais. Desse ponto de vista, o que aconteceu em Meca poderia ser simplesmente o resultado de condições incomuns, mas explicáveis. E essa explicação é razoável. Mas é aqui que as coisas começam a parecer diferentes. Nem toda tempestade provoca esse tipo de reação. Nem todo evento faz as pessoas pararem e questionarem o que acabaram de presenciar. E nem todo lugar carrega o mesmo significado. Quando algo assim acontece em um lugar comum, passa rápido. Mas quando acontece em um lugar considerado sagrado por milhões, muda a forma como as pessoas o interpretam. Então começam as perguntas. Por que neste momento? Por que neste lugar? Por que pareceu tão repentino, tão intenso? Porque ao lado da explicação científica, outra perspectiva começa a se formar. Uma mais silenciosa, mas mais difícil de ignorar. A ideia de que alguns eventos são mais do que físicos que podem carregar um significado além do que podemos medir. É aí que a tensão aumenta. Um lado diz, isso é a natureza. Uma interpretação diz, isto é um sinal. E a maioria das pessoas fica em cima do muro sem saber em qual acreditar. Mas a história mostra algo importante. Momentos como este, inesperados, poderosos e centrados em lugares que importam, não acontecem por acaso. Às vezes eles vêm antes de algo mais. Nem sempre é destruição, mas frequentemente um aviso. E se isso for verdade, então a verdadeira questão não é o que causou a tempestade. A verdadeira questão é o que devemos observar. E é aqui que tudo começa a se conectar. Porque o que estamos vendo não é desconhecido. Não se você olhar para o que Jesus realmente disse. Em uma de suas advertências mais diretas, ele descreveu um padrão que muitos ignoraram na época, mas que se tornará comum. Impossível ignorar agora. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pense nisso por um momento. Na época de Noé, as pessoas não esperavam por um desastre. Elas não se preparavam. Viviam normalmente. Comiam, bebiam, construíam, planejavam, continuavam a vida como sempre. Nada parecia fora do lugar. Não havia nenhum sinal visível de que tudo estava prestes a mudar. Até que mudou.
A enchente não começou lentamente. Ela veio de repente. E quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais para reagir. Agora compare isso com o que acabamos de ver. Uma mudança repentina no céu. Tempestades violentas se formando sem aviso prévio. Água subindo rapidamente, destruindo tudo em seu caminho. E bem no meio disso tudo, pessoas seguindo suas rotinas, avançando sem se darem conta do que estava acontecendo ao seu redor. Esse é o padrão. Não a destruição em primeiro lugar, mas o aviso. Jesus não descreveu esses sinais para criar medo. Ele os descreveu para que as pessoas reconhecessem o momento antes que a situação se agravasse. Porque o propósito de um sinal não é acabar com algo imediatamente, mas dar tempo. Tempo para perceber, tempo para refletir, tempo para reagir. Mas eis a parte que a maioria das pessoas não percebe. Na época de Noé, o aviso era visível muito antes do dilúvio. A arca estava sendo construída. A mensagem era clara, mas as pessoas a ignoraram. Não porque estivesse escondida, mas porque não parecia urgente. E é isso que torna este momento diferente. Porque agora os sinais não vêm de uma única forma. Eles vêm em camadas, em padrões, em eventos que parecem separados, mas que se conectam quando você se afasta e os observa em conjunto. Então pergunte-se honestamente se isso segue o mesmo padrão. Estamos reconhecendo-o? Ou será que estamos fazendo exatamente o que as pessoas faziam antes, vendo, mas sem realmente enxergar? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que isso é apenas coincidência ou algo mais? O que torna momentos como esse tão marcantes não é apenas o que aconteceu, mas como as pessoas reagiram. Porque mesmo com a mudança do céu, com a intensificação da tempestade e com a subida das águas, a vida não parou. As pessoas continuaram em movimento. Os peregrinos continuaram suas orações. A rotina prosseguiu quase intacta, mesmo enquanto o ambiente ao seu redor se transformava em tempo real. E esse é o detalhe que importa. Não a tempestade em si, mas o contraste. De um lado, tudo estava mudando. O ar, o solo, as condições. Do outro, tudo permanecia igual. Os mesmos movimentos, os mesmos padrões, o mesmo foco. Não é que as pessoas não vissem o que estava acontecendo. Sim, eles viram. Mas não as assimilaram completamente, e foi exatamente isso que Jesus descreveu. Nos dias de Noé, as pessoas não eram cegas. Elas viram os avisos, ouviram a mensagem, mas não a trataram como urgente. Isso não interrompeu seus pensamentos, não mudou sua direção. Eles não sabiam nada sobre o que aconteceria até que o dilúvio veio e os levou a todos. Mateus 24, 39. O mesmo padrão aparece aqui. Os sinais eram visíveis. O céu não escondeu o que estava se tornando. A tempestade não chegou silenciosamente. O dilúvio não subiu lentamente o suficiente para passar despercebido. Tudo estava acontecendo à vista de todos. Mas reconhecer não é o mesmo que compreender. Porque compreender exige uma mudança. Exige que alguém pare, questione, dê um passo para trás e pergunte o que isso significa. E isso não aconteceu com a maioria. Em vez disso, o momento passou como tantos outros. Observado, registrado, compartilhado, mas não verdadeiramente compreendido. O foco permaneceu no que estava acontecendo, não no porquê de estar acontecendo. E é aí que o alerta se torna claro. Porque se um sinal aparece e ninguém responde a ele, então seu propósito se perde. Não porque tenha falhado, mas porque foi ignorado. O sinal não estava escondido. Foi ignorado. Essa é a diferença entre ver e reconhecer. E a história mostra que quando essa lacuna existe, quando as pessoas seguem em frente sem refletir, o resultado não muda. Ele se repete. Não porque as pessoas não tivessem uma chance, mas porque não a aproveitaram. A chuva diminuiu. As águas da enchente começaram a baixar. O caos que havia tomado conta do ar momentos antes começou a se dissipar. Mas ao erguerem os olhos, as pessoas se depararam com algo que as paralisou completamente. Uma figura se formou entre as nuvens com um formato que muitos descreveram como inconfundível. De longe parecia uma presença como se alguém estivesse olhando de cima.
Não era apenas uma formação aleatória, mas algo que parecia intencional, observando o próprio lugar onde tudo acabara de acontecer. As pessoas não apenas viram, elas reagiram. Algumas ficaram imóveis, incapazes de desviar o olhar. Outras apontaram tentando entender o que estavam presenciando. Não havia explicação clara, nenhuma resposta imediata, apenas um sentimento compartilhado que se espalhava pela multidão. Uma mistura de admiração, confusão e algo mais profundo. Porque quando algo assim surge logo após um momento de caos, não parece desconectado. Parece conectado. Como se o que acabou de acontecer e o que aparece em seguida fizessem parte da mesma mensagem. Alguns acreditavam que eram simplesmente nuvens moldadas pelo vento, mas outros viram de forma diferente. Viram como um sinal, como a aparição de Jesus olhando para baixo, observando, lembrando. Não com raiva, não com destruição, mas com presença. Um momento que não impôs medo, mas fez as pessoas se sentirem vistas. E esse sentimento muda tudo. Porque quando as pessoas acreditam que estão sendo observadas, não julgadas imediatamente, mas sim contempladas, elas começam a refletir de forma diferente. A tempestade se torna mais do que o clima. A inundação se torna mais do que água. Torna-se algo pessoal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24:30. Esse versículo fala de um momento em que algo aparece no céu que faz as pessoas pararem e reconhecerem. Nem todos entenderão da mesma maneira. Nem todos reagirão da mesma maneira. Mas ninguém o ignorará completamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns o descartaram. Alguns questionaram, mas muitos sentiram. Porque fosse ou não um sinal verdadeiro, o impacto foi real. E às vezes não se trata de provar o que era, mas sim de perguntar por que apareceu naquele exato momento. Então tudo nos leva a uma pergunta final. Se momentos como esse não são aleatórios, o que eles estão tentando nos dizer? Porque quando você se afasta e observa o quadro completo, o céu vermelho, a tempestade violenta, a inundação repentina, e aquela imagem no céu não parece mais que sejam eventos isolados. Parece tudo conectado, como peças de algo maior se desdobrando passo a passo. E é exatamente aí que as pessoas começam a divergir. Alguns dirão que é tudo coincidência. Uma cadeia de eventos naturais acontecendo ao mesmo tempo. Nada mais, nenhum significado mais profundo. Mas outros verão um padrão. Não uma mensagem de destruição imediata, mas um aviso. Porque ao longo das Escrituras, o julgamento nunca é o primeiro passo. É sempre precedido por sinais. Por momentos que interrompem a vida normal o suficiente para fazer as pessoas pararem e pensarem. Não para impor medo, mas para dar tempo. Tempo para reconhecer. Tempo para refletir. Tempo para mudar de direção. E é isso que torna este momento tão importante. Porque nos dias de Noé, as pessoas tiveram esse tempo. Elas viram os sinais, ouviram os avisos, mas não reagiram. Continuaram como se nada fosse acontecer até que aconteceu. Noé foi diferente. Não porque ele fosse mais forte, não porque ele tivesse mais informações, mas porque ele reconheceu o que os outros ignoraram. Ele agiu enquanto ainda havia tempo, e isso fez toda a diferença. Agora, a questão se torna pessoal. Se um sinal surgir hoje, seja através da natureza de eventos ou de algo que não compreendemos totalmente, como reagiremos? Ignoraremos, descartaremos, ou pararemos o suficiente para nos perguntarmos o que ele pode significar? Porque a verdade é que o julgamento não se resume à destruição. Também se trata de oportunidade, um momento dado antes que algo maior aconteça. Uma chance de enxergar com clareza antes que seja tarde demais. E talvez seja isso mesmo. Não um final, mas um aviso. Então quero saber a sua opinião. O que você acha? Foi apenas uma coincidência ou algo mais? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e continuar acompanhando para mais conteúdo. Obrigado por assistir. Fortes chuvas estão afetando as regiões de Jeddah e Meca, na Arábia Saudita,
levando à emissão de um alerta vermelho. Milhares e milhares de grilos zumbindo por toda parte. Sou prisioneiro. Isso escorrega. Este é o Sol. Ao mesmo tempo, 2 vezes o Sol. Algo incomum acaba de acontecer em Meca e está levantando questões que ninguém consegue responder facilmente. As águas da enchente cercaram um dos lugares mais sagrados da Terra. Relâmpagos iluminavam desertos áridos de maneiras inexplicáveis, e o próprio céu parecia repleto de movimento. A princípio, esses eventos pareciam isolados, mas quando analisados em conjunto começaram a formar um padrão. Seriam apenas ocorrências naturais ou poderiam indicar algo mais profundo? Neste vídeo, vamos analisar cada momento individualmente e explorar o que a ciência e as escrituras podem revelar. Assista com atenção e fique até o final. E se isso te fizer refletir, não se esqueça de curtir, compartilhar suas ideias e se inscrever. Tudo começou sem aviso prévio. Sem preparação gradual, sem tempo para se organizar. Apenas uma onda repentina de água atravessando o coração sagrado de Meca, transformando o que deveria ser um lugar de tranquilidade em uma cena de urgência e confusão. Em instantes, caminhos antes repletos de fiéis transformaram-se em canais de enchentes com correntezas rápidas, refletindo luzes em movimentos caóticos, à medida que a situação se agravava mais rápido do que qualquer um conseguia assimilar. No centro de tudo estava a Kaaba, uma estrutura que permaneceu constante ao longo dos séculos de mudanças, agora cercada por águas que subiam a cada minuto que passava. Pessoas que estavam reunidas em paz de repente se viram navegando em um ambiente que parecia instável, desconhecido e cada vez mais difícil de controlar. Sapatos foram abandonados, pertences deixados para trás, à medida que a atenção se deslocava da rotina para a sobrevivência da devoção, para a segurança imediata. As respostas de emergência começaram a se desenrolar quase instantaneamente. No entanto, mesmo esses esforços pareciam ter dificuldades para acompanhar a velocidade dos acontecimentos. O som da água corrente ecoava pelos espaços abertos, misturando-se com vozes urgentes e anúncios distantes, criando uma atmosfera pesada opressiva, como se o próprio tempo tivesse se comprimido. Algumas pessoas se deslocaram rapidamente para um terreno mais alto, enquanto outras pararam, olhando para trás, tentando compreender o que estavam testemunhando. Uma imagem tão rara que parecia quase irreal. O contraste visual era impressionante. Um lugar conhecido por sua ordem e ritmo, agora tomado pelo movimento e pela imprevisibilidade. A água fluía onde normalmente jamais fluiria, remodelando o ambiente em tempo real, forçando ajustes constantes a cada passo. Reflexos cintilavam na superfície, distorcendo pontos de referência familiares, fazendo com que tudo parecesse ligeiramente desorientado, ligeiramente alterado. No entanto, o que tornou esse momento ainda mais intenso não foi apenas a presença física da enchente, mas a sensação de que algo havia mudado. Não permanentemente, não completamente, mas o suficiente para deixar uma impressão que persistiu. Porque para muitos que assistiam tanto no local quanto à distância, aquilo era mais do que um simples fenômeno meteorológico. Era uma quebra de expectativas, um momento em que o previsível deu lugar à incerteza. E enquanto as águas continuavam a se mover, uma pergunta começou a surgir silenciosamente. Se algo assim pôde acontecer aqui, em um lugar tão central, tão duradouro, o que mais poderia estar acontecendo em seguida? E não parou por aí. Conforme a situação se desenrolava, começaram a surgir relatos de fora de Meca, apontando para um padrão mais amplo que era impossível ignorar. Em Jeddah, as fortes chuvas rapidamente sobrecarregaram os sistemas de drenagem, transformando as principais vias em rios caudalosos, enquanto os veículos lutavam para transitar em condições que mudavam a cada minuto. Cenas semelhantes ocorreram em outras regiões, onde o solo seco, não acostumado à pressão repentina, não conseguiu absorver o volume, fazendo com que a água se espalhasse rapidamente pelas áreas urbanas. O que tornou esses eventos ainda mais perturbadores não foi apenas a sua intensidade, mas também o momento em que ocorreram.
Regiões conhecidas por seus climas áridos de repente se viram diante de condições que pareciam fora do comum, quase como se o próprio ambiente tivesse mudado sem aviso prévio. Testemunhas descreveram ruas se enchendo mais rápido do que o esperado, visibilidade diminuindo com a intensificação da chuva e bairros inteiros parando enquanto as pessoas tentavam entender se aquilo era temporário ou algo mais sério. Então veio a resposta. As autoridades em toda a Arábia Saudita iniciaram evacuações em larga escala não como precaução, mas como uma ação necessária. Alertas de emergência foram emitidos instando os moradores a se afastarem de áreas baixas, enquanto equipes de resgate trabalhavam para alcançar aqueles já afetados. As vias de transporte ficaram congestionadas, pois as famílias tentaram sair rapidamente levando apenas o que conseguiam carregar e deixando para trás tudo o que pudesse atrasá-las. Abrigos foram preparados em zonas mais seguras, recebendo um fluxo constante de pessoas deslocadas, cada uma com sua própria história sobre a rapidez com que tudo mudou. Alguns tiveram minutos para reagir, outros um pouco mais de tempo. Mas em todos os casos, a decisão era a mesma: sair agora ou correr o risco de ficar preso. A atmosfera nessas regiões carregava uma tensão compartilhada, não apenas pelo que já havia acontecido, mas também pela incerteza sobre o que poderia acontecer a seguir. Se você está assistindo a isto, reserve um momento não por medo, mas por fé, e digite Amém nos comentários como uma oração silenciosa por proteção, por segurança e por aqueles que ainda estão passando por este momento difícil. Nas regiões desérticas do oeste, algo incomum começou a acontecer. Relâmpagos surgiam repetidamente, não em breves rajadas associadas a tempestades passageiras, mas em um padrão repetitivo quase contínuo que chamava a atenção imediatamente. Não se tratava de sistemas de tempestade típicos com formação, movimento e dissipação. Em vez disso, o céu permaneceu ativo por longos períodos, iluminando-se em pulsos nítidos e repentinos, que pareciam desconectados de qualquer ciclo climático familiar. O que tornou isso ainda mais impressionante foi o local. Essas eram áreas conhecidas pelo ar seco, pouca chuva e longos períodos de calmaria, condições que normalmente não favorecem a atividade elétrica prolongada. No entanto, testemunhas descreveram o céu, iluminando-se várias vezes em rápida sucessão, cada clarão cortando a escuridão com uma clareza incomum, seguido por um silêncio que parecia mais pesado que o normal. Não houve trovões consistentes depois disso, nenhuma indicação clara da passagem de um sistema de tempestade tradicional, apenas luzes aparecendo e desaparecendo sem um ritmo previsível. Observadores em diferentes locais relataram experiências semelhantes. O horizonte permanecia calmo por um instante, para então subitamente se iluminar com um clarão intenso seguido por outro, e depois outro, como se algo invisível estivesse desencadeando essas explosões vindas do alto. O padrão não parecia caótico, mas também não correspondia a nada familiar. Alguns descreveram como observar o céu pulsar, enquanto outros notaram como a própria atmosfera parecia incomumente imóvel, como se tudo tivesse parado exceto a luz. Cientificamente, existem explicações que tentam justificar esse fenômeno. Raios secos podem ocorrer em ambientes onde a precipitação evapora antes de atingir o solo, deixando para trás descargas elétricas mesmo sem chuva. A instabilidade atmosférica, os contrastes de temperatura e as mudanças nas massas de ar também podem contribuir para atividades elétricas inesperadas. Mas mesmo com essas explicações, a persistência e a concentração desses relâmpagos levantaram questões que não foram facilmente resolvidas. Porque além da ciência, havia também a interpretação. Alguns que testemunharam esses eventos refletiram sobre o Evangelho de Lucas 10:18. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Não como uma conclusão literal, mas como uma conexão simbólica. Uma luz que descia repentinamente e com força do alto, deixando para trás um momento carregado de significado. E foi aí que a tensão permaneceu.
Não na escolha entre explicação e interpretação, mas no reconhecimento de que algo naquele padrão se destacava. O deserto, geralmente definido pelo seu silêncio, tornara-se um lugar de iluminação constante, onde cada clarão parecia interromper a quietude apenas o suficiente para deixar uma impressão. E então o céu não apenas brilhou, ele começou a se mover. Em diversas regiões, surgiram relatos de enormes enxames preenchendo o ar. Libélulas, grilos e outros insetos apareceram em números tão grandes que alteraram o próprio céu. A princípio parecia apenas uma nuvem distante se formando no horizonte. Mas à medida que se aproximava, o movimento tornava-se mais nítido, mais definido, mais perturbador. Não se tratava de um aglomerado passageiro ou de uma breve mudança sazonal. Era um movimento contínuo e coordenado que se estendia por seções inteiras do céu. Testemunhas descreveram como os insetos se moviam em padrões ondulatórios, subindo e descendo juntos, quase como se respondessem a um sinal comum. As formações se fechavam e depois se expandiam, mudando de direção sem aviso prévio, criando um ritmo visual que parecia estruturado em vez de aleatório. De longe parecia uma corrente viva fluindo, girando e se remodelando em tempo real. O som acrescentava outra camada à experiência. Uma vibração baixa e constante preenchia o ar, não alta, o suficiente para ser ensurdecedora, mas persistente o bastante para ser sentida. Não era apenas algo que se ouvia, mas algo que persistia, criando uma pressão sutil que fazia o ambiente parecer diferente, um pouco mais pesado. As pessoas paravam, olhando para cima, tentando entender o que estavam vendo. Como se o próprio céu estivesse ocupado por algo ativo, algo em constante transformação. Do ponto de vista científico, esses enxames podem ser explicados. Mudanças nos padrões climáticos, variações de temperatura e pressão ambiental podem desencadear migrações de insetos em larga escala. Quando as condições se alinham, as populações podem se reunir em números extraordinários, deslocando-se juntas para sobreviver e se reproduzir. É um fenômeno conhecido, mas raramente observado nessa escala, e ainda mais raramente em formações tão concentradas. No entanto, para muitos, as imagens carregavam associações mais profundas. Momentos como esse foram comparados às descrições encontradas no livro do Êxodo, onde os enxames não eram apenas ocorrências naturais, mas eventos que capturavam a atenção, interrompiam a vida normal e deixavam impressões duradouras naqueles que os testemunhavam. Nem todos interpretam dessa forma, mas a conexão é frequentemente feita. Porque quando o céu escurece, não por causa das nuvens, mas por causa do movimento, quando o ar vibra com vida, em vez de silêncio, torna-se mais do que uma simples observação. Torna-se um momento que as pessoas lembram. E se você ainda está assistindo, reserve um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, porque o que vem a seguir pode ter uma conexão ainda mais profunda do que você imagina. Abaixo da superfície, longe do que os olhos podem observar facilmente, outra camada de atividade começava a mudar. Desta vez não no céu, mas nas profundezas dos oceanos. Relatos apontam para uma retomada da atividade vulcânica submarina. Áreas que permaneceram tranquilas por longos períodos repentinamente mostram sinais de movimento novamente. Ao contrário das erupções visíveis em terra, esses eventos se desenrolaram em grande parte fora da vista, detectados por meio de sinais sísmicos, mudanças de pressão e perturbações sutis nas águas circundantes. O que tornou esse desenvolvimento notável foi a falta de um aviso claro. Em alguns casos, a atividade pareceu aumentar rapidamente com a pressão se acumulando sob o fundo do oceano até atingir um ponto de liberação. Quando essa liberação ocorreu, nem sempre se anunciou com efeitos visuais dramáticos, mas seus impactos ainda podiam se espalhar, alterando a temperatura da água, mudando as correntes marítimas e influenciando os ambientes marinhos próximos. O oceano, muitas vezes percebido como estável na superfície, começou a mostrar sinais de perturbação interna.
Áreas próximas a esses sistemas subaquáticos sofreram mudanças incomuns, às vezes sutis, às vezes mais perceptíveis, dependendo da proximidade e da intensidade. Para os pesquisadores, isso se enquadra no comportamento geológico conhecido. As placas tectônicas se movem, a pressão se acumula e, eventualmente, a energia é liberada. Faz parte do funcionamento do planeta. Mas o momento em que os eventos ocorrem desempenha um papel importante na forma como são percebidos. Quando a atividade submarina começa a se alinhar com padrões incomuns acima da superfície, seja na atmosfera em terra ou em diferentes regiões, isso chama a atenção. Não necessariamente porque cada evento seja inexplicável, mas porque juntos eles criam uma sensação de conexão que é mais difícil de ignorar. Sistemas separados operando independentemente, aparentemente mudando dentro do mesmo intervalo de tempo. Em algumas discussões, são feitas referências ao livro de Apocalipse 8:8, que descreve algo como uma grande montanha em chamas sendo lançada ao mar. As interpretações variam e a maioria permanece simbólica em vez de literal. Ainda assim, as imagens fogo-oceano, impacto repentino ressoam com a forma como as pessoas processam eventos que envolvem tanto poder quanto imprevisibilidade. Cientificamente, não há mistério na existência de vulcões submarinos. Eles sempre estiveram lá, moldando o fundo do mar, influenciando ecossistemas e contribuindo para a evolução de longo prazo do planeta. No entanto, o que chama a atenção não é a sua existência, mas sim a sua reativação após períodos de inatividade. Porque quando algo que permaneceu imóvel começa a se mover novamente, isso altera a percepção. Desloca a consciência do que é visível para o que está oculto, do que é estável para o que pode estar se construindo sob a superfície, aguardando o momento em que não poderá mais ser contido. Em algumas partes da Arábia Saudita, particularmente perto de regiões desérticas nos arredores de Meca, observadores começaram a relatar algo que imediatamente chamou a atenção, o que pareciam ser 2 sóis visíveis no céu ao mesmo tempo. À primeira vista parecia um reflexo, uma duplicação visual pairando ao lado do sol verdadeiro. Mas a nitidez e o brilho da segunda luz tornavam difícil descartá-la rapidamente. Testemunhas descreveram como o céu parecia excepcionalmente nítido, quase excessivamente claro, permitindo que a luz se separasse em pontos distintos. Um sol mantinha sua posição esperada, enquanto o segundo parecia ligeiramente deslocado, brilhando com uma intensidade mais suave, porém ainda perceptível. Por alguns instantes, ambas as luzes permaneceram visíveis simultaneamente, criando uma imagem surreal, que parecia quase sobrenatural para quem observava. Esse fenômeno tem uma explicação científica. Em determinadas condições atmosféricas, especialmente quando cristais de gelo se formam em nuvens de alta altitude, a luz pode refratar de maneiras que criam o que é conhecido como halo solar ou parélio. Esses efeitos ópticos podem produzir pontos de luz brilhantes em ambos os lados do Sol, às vezes dando a ilusão de múltiplos sóis no céu. É raro, mas não impossível. No entanto, o que tornou este caso notável não foi apenas a ocorrência em si, mas a clareza com que foi observada. A segunda luz não parecia fraca ou quase invisível. Ela se destacava o suficiente para chamar a atenção imediatamente, o suficiente para fazer as pessoas pararem, olharem 2 vezes e questionarem o que estavam vendo. Em ambientes que já apresentavam padrões climáticos incomuns, o aparecimento de um sol duplo adicionou mais uma camada à situação em desenvolvimento. Para alguns permaneceu um evento óptico natural, uma interação entre a luz solar e as partículas atmosféricas. Para outros carregou um peso simbólico. Frequentemente são feitas referências a passagens que descrevem sinais nos céus onde a luz se comporta de maneiras inesperadas, provocando reflexão em vez de conclusões imediatas. Momentos como esse situam-se na interseção entre explicação e percepção. A ciência explica como isso acontece, mas a experiência de ver, de testemunhar algo que parece quebrar as expectativas normais, deixa um impacto diferente. E se você prestou atenção a cada detalhe até aqui, continue até o final,
porque quando todos esses sinais forem colocados juntos, o panorama geral poderá revelar algo ainda mais inesperado. Quando os eventos se desenrolam em diferentes camadas, céu, terra e mar, eles são frequentemente estudados separadamente, categorizados e explicados dentro de seus próprios sistemas. A meteorologia aborda o comportamento atmosférico. A geologia explica o movimento abaixo da superfície. E a ciência ambiental rastreia as mudanças nos ecossistemas. Cada área oferece sua própria estrutura, sua própria lógica, suas próprias conclusões. E na maioria dos casos, essa separação funciona. Mas ocasionalmente surgem padrões que parecem ultrapassar essas fronteiras. Não porque os eventos sejam idênticos, mas porque ocorrem dentro do mesmo período de tempo, criando uma sequência que parece interligada. Uma mudança em um domínio seguida de perto por outra e depois outra. Cada uma explicável por si só, mas coletivamente formando algo mais difícil de ignorar. É esse agrupamento, esse alinhamento que começa a levantar questões. Historicamente, momentos como esses muitas vezes levaram as pessoas a refletir mais profundamente. Não necessariamente para tirar conclusões imediatas, mas para considerar se o próprio momento carrega algum significado.